Jamendo.com. Som. Glória a Deus, bom dia. A graça e a paz de Jesus Cristo em nossas vidas, na vida da igreja. O louvor é todo dele, a honra é toda dele. E nós, como povo de Deus, temos o prazer, uma alegria de estarmos reunidos. Depois de 2 semanas, não é? Longe das atividades da igreja, nós voltamos a nos reunir no nome do Senhor para glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre, que é o cabeça da igreja, o dono da igreja, é aquele que senta na cabeceira da mesa, é aquele que está na cabeceira e que ninguém com pretensão alguma pode sentar, porque a igreja é dele, somente dele, e ele comanda a igreja dele, ele é o Senhor da igreja, e por isso nós estamos alegres, porque somos propriedades exclusivas desse Senhor que se chama Jesus Cristo. A ele toda a glória e todo o louvor, e aplaudam nosso Deus, porque ele é digno de louvor, honra, poder e majestade. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco, depois da palavra, estaremos na comunhão, não é, da nossa mesa, que tem todo segundo domingo do mês. E junto com isso, também a nossa comunhão do amigo secreto, que é uma vez por ano. Nós não fizemos em dezembro, mas estamos realizando em janeiro. Então sintam-se à vontade, alegres, sorridentes, porque Jesus é o Senhor e Ele te dará a resposta daquilo que você veio perguntar, colocar diante dele, buscar, não é, uma resposta do nosso Deus. Ele hoje te dará essa resposta, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o tema do nosso culto hoje é: confiai no Senhor. Mesmo que as águas estejam muito bravas, muito bravias, o fogo estejam aceso e você tenha medo, ou fique um pouco descrente, ou você se desconfie daquela situação achando que Deus não é contigo, olha, amados, Deus é contigo. Então, vamos confiar no Senhor. Sabe, quando os discípulos dele estavam no barco e se levantou grande tempestade e os ventos batiam com muita fúria, e ele levantou e fez: acalma o mar, acalma, cesse a tempestade, e se fez grande bonança. Então isso não está escrito à toa, para que você hoje não tenha coragem, sabe, de seguir em frente, de ultrapassar o teu medo, a sua timidez. Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele está no comando. Olha, pastora, a minha vida de relacionamento não é uma vida que eu gostaria que fosse. Ore ao Senhor, ore. Ele tem solução para mínimas e máximas coisas. Sabe, Lázaro estava morto. E ele falou assim: vamos lá. E aí a irmã de Lázaro falou: mas Senhor, já cheira mal. Ele falou assim: não, já cheira mal. E ele falou assim: retirai a pedra. Lázaro, vem para fora. E Lázaro já havia dias sepultado. E Lázaro veio, sabe de que forma? Ele veio
flutuando, porque ele estava todo atado. Ele falou: desatai-o e deixai-o ir. Então, mesmo em fase de morte, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nossas vidas. Amém? Amém? Então, Isaías 26:4 diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus, ele é o quê? Uma rocha eterna. Ele é a rocha eterna, é aquele que mandou codornizes, é aquele que tirou a água da rocha, é aquele que tirou o povo dele do Egito, é aquele que abriu o mar vermelho e engoliu os inimigos do povo dele. Então, amados, nós temos que nos fortalecer na fé, trazendo à memória sempre aquilo que nos traz esperança. Então, vendo que temos um Deus tão maravilhoso em quem confiar, descansemos colocando sobre ele todo o nosso fardo. Expulsemos com firmeza toda a descrença e nos esforcemos para nos livrar de dúvidas e medos que tanto arruinam nosso consolo. Ora, quem é o nosso consolo? O que ele disse: eu irei para junto do Pai, mas vos deixarei um consolador. Então, quem que arruína esse consolo? Dúvidas e medos. É isso, o povo de Deus tem que entender que dúvidas e medos arruinam o consolo do Criador que deixou para nós. Quando você diz que Deus é o seu alto refúgio, porque ler é legal, sua rocha é eterna, e de repente houve notícias apavorantes, enchem os corações de dúvidas e medos, arruinando o consolo que a rocha eterna te concedeu. Por ter medo de leis, de governos, de injustiça e de difamações. Nós temos medo dessas coisas. Deixa eu te dizer algo. Não há nenhuma autoridade na terra que não tenha sido constituída por Deus. Seja ela boa ou má, ela será um instrumento de Deus para fazer o que Ele quer, da maneira dEle, da forma dEle, porque Deus usa o mal ou o bem para fazer o que Ele quer. E não há nenhuma autoridade na terra que não tenha sido constituída por Deus. Não temam, não tenham medo, não haverá falta, não haverá falta de ganho, não haverá morte, não haverá tristeza, porque a nossa casa, a nossa linhagem está protegida pelo Deus Todo-Poderoso. Quando as injustiças e difamações, a palavra de Deus diz que Ele é a nossa justiça. Então não temos medo não tenha medo quando você for injustiçado. Não tire os olhos dele. E quando difamado, é Deus quem nos justifica. Muitas pessoas nos perseguem por causa do nome de Jesus, mas em tudo o nosso Deus tem nos feito mais que vencedores. Sendo assim, já não há desculpa para o medo. Quando Deus é o fundamento da nossa
confiança. Deus, ele tem que ser o fundamento da nossa confiança. Nós temos que ter essa confiança no nosso Deus. Um exemplo é um pai amoroso que se entristeceria profundamente se o seu filho não pudesse confiar nele. Imagina o coração do pai aí, no teu lugar. Imagine se você vai entristecer o coração do Rei da Glória, daquele que te concedeu vida, daquele que te chamou pelo nome, daquele que diz: tu és meu. Então, se você é dele, confia nele, porque passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E quão mesquinha, quão rude é a nossa conduta quando temos tão pouca confiança em nosso Pai Celestial, que jamais falhou conosco, jamais. Se você for lá atrás no seu passado e começar a contar as experiências que você teve com Ele, você vai entender que Ele jamais falhou com você e que nunca falhará. Ele é um Deus de vida, de vitória, Ele é fiel, Ele não muda a palavra dEle, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu. Uma vez que Ele te abençoou, pode vir o mundo inteiro, o Satanás que for, e falar para você que você é amaldiçoado, porque uma vez abençoado, abençoado para sempre. Balaão não teve esse atrevimento de quando amaldiçoa o povo de Israel para que possamos vencer a guerra. Eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Algumas pessoas esquecem disso. Aí ficam tentando lançar maldição para a tua vida, tentando lançar maldição para o teu ministério, tentando lançar maldição para o teu chamado. Opa! Fomos abençoados. Andamos na palavra. Então não temos do que temer. Então aquele que se levanta contra a igreja do Senhor, contra o ungido de Deus, contra os filhos de Deus, contra os discípulos do Rei da Glória, a palavra de Deus diz assim: ai, eu tenho medo desses ai, daquele que toca no ungido do Senhor, na igreja do Senhor. Ai, seria bom se a dúvida, na verdade, fosse banida da família de Deus. Seria muito bom isso. Então, antes de tomar qualquer decisão, se abrir com quem quer que for, antes de você falar, então ore. Tenha uma confiança, não vai na força do seu braço e nem na loucura dos pensamentos, porque o coração é extremamente corrupto e enganoso. Busque na palavra, ore, antes de qualquer decisão, ore e busque na palavra. Devemos nos preocupar sim com o fato de que a antiga incredulidade e tão ágil, hoje em dia, é igualzinho como nos dias do salmista, lá no Salmo 77, de 8 a 10. Ele fala assim, esse salmista, ele estava muito preocupado, muito. Aí ele disse assim para Deus: cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Aí depois ele caiu em si e ele disse: então disse eu, isto é a minha aflição. Cessou perpetuamente a tua graça? Caducou a sua promessa
para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Próximo. Aí vem o versículo 10 e diz: então disse eu, isto é a minha aflição. Muitas vezes tomamos decisões erradas por conta da aflição e ansiedade, e ficamos presos no problema. Trazendo à memória o que nos dá esperança é saber que Deus, um Deus bondoso e de misericórdia, e que não caduca a tua promessa, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, certamente cumprirá. Então é isso que eu tenho que trazer. Mas olha, mas eu estou passando isso e aquilo. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Nós não pertencemos a esse mundo. Ponto. E se não pertencemos, temos alguém para batalhar as nossas causas. Seja do sentido sentimental, seja do sentido financeiro, seja do sentido de todas as suas emoções, Ele tem comando. Então o salmista, ele diz assim: isso é minha aflição. Ele toma uma grande decisão, uma decisão pessoal irrevogável. Ele fala, uma decisão irrevogável. Eu sou crente de fato e de verdade, mas eu não estou vendo nada acontecer. E daí? E daí? Aquele que prometeu é fiel. Aguarda, ó Israel, o teu Deus está presente. Então ele tomou uma decisão irrevogável, uma decisão de fé, de crer na intervenção do Senhor no centro da crise que ele estava passando, a fim de salvar de forma plena e eterna. Não é aquela coisinha assim, vou dar um refresco aí para ele, para ela, aqui, já deu uma melhorada. Não, ele dá uma solução, uma salvação para o problema de forma plena e eterna. Se é eterna, ele vai solucionar para sempre. O que ele faz? O que o salmista faz? Ele medita nos poderosos e inquestionáveis atos salvíticos de Deus para com o seu povo. Ele foi lá atrás. Ele abre o mar vermelho. Ele abriu o mar vermelho. Você tem um mar vermelho na tua vida, Deus vai abrir. Deus não mudou. Ele não mudou. Façamos o mesmo. Temos que conhecer mais a Bíblia. Ter tempo para a leitura bíblica. Conhecer mais a Deus. Porque se não conhecermos este Deus, sempre haverá dúvidas e medos. Sempre. E aí, o que acontece? O consolo é destruído, o consolo dentro de nós. Não há ninguém como Deus. Não há ninguém como Ele, debaixo do céu ou acima dele na terra. Não há ninguém semelhante. E nesta manhã, Deus responde à igreja. Ele vai responder para você. Então fique atento, preste atenção naquilo que Deus tem para falar para você nesta manhã. Saia daqui cheio da plenitude de Deus e com certeza que Ele faz, que o comando é dele e que nós não temos que fazer nada, apenas obedecer e andar na palavra. Ande na palavra.
Isaías 40, do 25 ao 31. É Deus falando com você, igreja. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Lembre do teu problema. Agora ele pergunta: a quem você assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Israel, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. É isso que muitos corações falam. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado. Pega para você. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Isso é para igreja. Isso é para a igreja. Não há rocha como a rocha de Jacó. Nossos próprios inimigos assim o julgam. Você sabia que os nossos inimigos sabem de quem nós somos, de quem nós pertencemos, e que de certa forma eles têm receio, medo, mas eles vão contra nós, mas sabendo, vamos ver se Deus é por eles mesmo. Mas eles sabem que quando Deus pega uma causa para julgar, nossa, irmãos, ai Jesus, tenhamos vida de oração e de santidade, longe de nós permitir que dúvidas agonizantes vivam em nosso coração. Não vamos permitir isso. Nós não pertencemos a homem algum, nós pertencemos a Deus, que formou tudo o que há ao nosso redor, inclusive nós. Então nós não temos que temer o mal. Tomaremos todas essas dúvidas, sabe como? Abomináveis. Dúvidas e medos são abomináveis. Então façamos como Elias fez com os profetas de Baal. Façamos morrer em uma corrente de águas. E que água é essa, pastora? A torrente sagrada que jorra do lado ferido do nosso Senhor. Ele foi ferido com uma lança, aberto com uma lança, e ali jorrou água e sangue. Lancemos todos os medos, dúvidas, essas abominações ali, apresentemos ao Santo dos Santos, que fez o maior milagre da humanidade. Ele nos retirou do mundo das trevas. Então vamos lá sufocar e matar as dúvidas e os medos. Passamos por muitas provas, irmão. Todo mundo passa por prova, mas nunca fomos lançados
onde não poderíamos encontrar em nosso Deus tudo de que precisávamos. Todo lugar que você é lançado, tem prova ali, mas tem Deus ali. Ele está com você. Sejamos então encorajados a confiar no Senhor para sempre, com a certeza de que sua força eterna será como tem sido. Para terminar, o que é que a força dele até hoje tem sido? Nosso socorro e a nossa morada. Amém? Assim diz o Senhor. Glorifique a Deus no teu lugar. Oremos ao nosso Pai. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esses momentos na tua presença, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança, lançando fora toda dúvida, Senhor. Pai, entregando para ti todo o nosso jugo pesado, Senhor. Pai, lançamos fora dúvidas e medos e pedimos, Senhor, entre com a tua provisão. Pai, nos dê a resposta daquilo que estamos aguardando no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã, lançamos nosso pão sobre as águas, porque certamente, depois de muitos dias, o acharemos. Que este novo ano, Senhor, nós possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento. Quanto à vida material, sabemos nós que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e que jamais deixará que um servo seu tenha falta ou passe por humilhação, pois a tua palavra diz: jamais. Fui moço e hoje eu sou velho, porém jamais eu vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. A sua Israel espiritual está se preparando, Senhor, para aquele grande dia, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que está sendo preparada para subir, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Jamendo.com Jamendo.com